Hoje, a última palestra, nós vamos falar sobre crescendo em intimidade conjugal, os bons frutos da intimidade conjugal. Eu fiz questão de colocar a frase dessa forma: os bons frutos, porque a intimidade conjugal pode produzir maus frutos, infelizmente. Isso pode acontecer. Quer ver um exemplo? Veja, preliminares, para não perder o costume. Nem sempre a intimidade conjugal produz bons frutos. Muitos cônjuges são cúmplices no mal. Lembram de algum exemplo na Bíblia? Ananias e Safira. Tem a história deles narrada em Atos 5, nos versículos 1 a 11. Vocês lembram o que aconteceu? Sim. Eles mentiram para a igreja. Juntos ali combinaram enganar a igreja de Deus. Naqueles dias, a igreja de Jerusalém, era costume as pessoas voluntariamente vender seus bens e darem para a igreja, para o suprimento das necessidades de todos. A igreja de Jerusalém viveu um período assim. A igreja de Jerusalém, aliás, sempre foi marcada por muita pobreza. O apóstolo Paulo teve que realizar campanhas de ajuda aos carentes das igrejas da Judéia, especialmente os santos de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém era pobre. Paulo levantava ofertas na Macedônia, na Acaia e em outras regiões entre os crentes, para levar essas ofertas para os crentes de lá. Então a igreja de Jerusalém, no início, foi uma igreja em que as pessoas que tinham mais bens, vendiam esses bens e levavam para a igreja para que aquilo fosse distribuído entre as pessoas necessitadas. E houve um homem chamado Barnabé que fez isso. Ele tinha um campo, ele vendeu o campo e entregou a totalidade do produto da venda para os apóstolos, para a igreja. E, ao que tudo indica, Ananias e Safira viram isso e pensaram: puxa, Barnabé é um homem tão respeitado e agora ainda ele faz isso. Nós queremos também ser respeitados como ele. Nós também temos um campo. Por que nós não vendemos também o campo e damos o dinheiro para a igreja? Só que vamos fazer o seguinte: nós vendemos o campo, damos uma parte do dinheiro e falamos que essa parte do dinheiro é a totalidade. Eles eram obrigados a dar alguma coisa? Não. Eles podiam vender o campo e guardar tudo para eles? Podiam. Os apóstolos exigiam: vende lá e traz aqui o dinheiro. Não existia isso. Hoje existe um pouco. Hoje tem uns apóstolos aí mandando vender tudo e trazer para a igreja, né? Mas a igreja verdadeira, na igreja verdadeira, isso não acontecia. Eles eram livres, traga se eu quiser, né? Mas eles mentiram. Eles venderam por um valor, trouxeram somente uma parte, disseram: olha, nós vendemos tudo por esse valor aqui. E o que aconteceu? Deus revelou isso a Pedro. E Pedro disse primeiro a Ananias: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens, você mentiu para Deus. E naquela mesma hora Ananias caiu morto. Safira não estava lá. Onde ela estava? Em casa, penteando o cabelo, certamente. Muito atrasada. Muito atrasada para o culto. Chegou tarde. Talvez ela estivesse ensaiando uma entrada triunfal. Talvez estivesse contente, se arrumando toda, tenha comprado roupas novas com o dinheiro que ela tinha guardado, estava arrumando ali o cabelo e ela queria chegar na igreja quando todo mundo estivesse lá, talvez.
E aí todos veriam: olha, lá está Safira, a mulher que deu todo o dinheiro do campo para a igreja. Talvez ela quisesse fazer isso, não sei. Mas o fato é que chegou bem atrasada. E chegou desfilando pelo meio do corredor. E Pedro fez um teste com ela. Ananias, vocês venderam a propriedade por tal valor? Ela disse: sim. Ananias não, Safira, né? Safira, vocês venderam a propriedade por tal valor? Ela disse: sim, vendemos. Ele disse: olha, os jovens que sepultaram seu marido, os mesmos pés dos jovens que sepultaram seu marido, vão levar você agora também para a sepultura. E ela caiu morta também. E a mocidade da época, os jovens da época, né, que deviam adorar fazer esse trabalho, levaram o corpo dela morto ali para o sepultamento. Vejam, era um casal unido, muito unido, unido até a morte. Eram cúmplices, muita intimidade, fiéis um ao outro, mas eram cúmplices no mal, cúmplices em fazer o que Deus reprova, cúmplices em fazer aquilo que a palavra de Deus condena. Não é dessa cumplicidade, não é dessa intimidade que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma intimidade que é resultado da ação de Deus, do transformar de Deus no coração das pessoas. É disso que estamos falando aqui. Vejam, o que definirá a natureza dos frutos da intimidade conjugal, ou seja, se eles são bons ou maus, o que definirá isso é o quê? É o temor do Senhor, é o temor de Deus. É isso que vai definir se o fruto será bom ou não. Não basta ter intimidade, é necessário uma mescla, é necessário uma mistura. Eu tenho que ter intimidade com o meu cônjuge, e essa intimidade ser orquestrada, ser regida, ser dirigida, ser determinada pelo temor de Deus. Terei intimidade, mas essa intimidade está dentro de uma esfera chamada temor do Senhor. Tudo que fizermos no desfrute dessa intimidade está debaixo da influência desse temor de Deus, do desejo de obedecer. A unidade sem o temor do Senhor é perigosa. É muito perigosa. Por quê? Vejam, pois pode servir de apoio para a prática do mal, um apoiando o outro. O outro pensa assim: eu acho que eu não vou fazer. O outro vai lá: não, faz sim, vamos, eu estou com você, não desista agora, estamos juntos nisso. É uma unidade sem o temor de Deus perigosa, porque serve de apoio para a prática do mal e para o abrandamento da consciência. A consciência diz: não faça. O cônjuge fala mais alto: faça. Aí aquela consciência é abafada. Pela voz de quem? Pela voz da esposa. Pela voz de quem? Pela voz do marido. Por isso a intimidade sem o temor de Deus é perigosa. 1 Coríntios 15:33 diz o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Um cônjuge pode influenciar o outro para o mal, se não houver temor do Senhor. Pode abrandar sua consciência e apoiá-lo na prática da iniquidade. Então, cuidado. Vamos ter intimidade na vida conjugal? Temos que crescer nela. Esse é o tema das palestras. Mas isso será perigoso se não crescermos também no temor a Deus, no temor do Senhor. Muito bem. Para não perder o costume, lição central. E lá vem ela. Vamos ler todos juntos? Vamos? Todos juntos, vamos. A intimidade do casal que teme a Deus produz satisfação emocional e solidez espiritual. Olha que interessante, quem não quer isso? Qual é o crente que não quer uma coisa dessa? Quem
não quer satisfação emocional? Ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, sadia emocionalmente, saudável. Quem não quer? Qual é o crente que não quer? Solidez espiritual. Ser um crente maduro, produtivo, útil na causa do mestre. Algumas pessoas dizem para mim: olha, pastor, eu já ouvi isso dizendo: pastor, há dois tipos de crentes: aqueles que fazem parte dos problemas e aqueles que fazem parte das soluções. Pensa bem, é verdade? Eu acho que é verdade. Dois tipos só: os crentes que fazem parte dos problemas e os crentes que fazem parte das soluções. Qual dos dois grupos tem solidez espiritual? É aquele que faz parte das soluções. São crentes, são casais que trabalham para a causa do mestre, são casais que estão procurando ajudar, são casais que facilitam a vida daqueles que estão à frente, são casais que servem de amparo, de apoio. Nós ouvimos aqui o testemunho da Cássia acerca daquela sua querida irmã que faleceu. O ministério de apoio, de ajuda, de consolo, de auxílio, de incentivo que aquela jovem senhora realizou na vida da Cássia e do pastor Gediael. Pessoas que fazem parte da solução, não que fazem parte do problema. A intimidade do casal que teme a Deus produz isso. Satisfação emocional e solidez espiritual. Vamos olhar isso com mais detalhes. Veja aí, 4 frutos. Pode começar a contar, né? Pode começar a contagem, né? 4 frutos decorrentes da intimidade do casal que teme a Deus. Veja, eu falei aqui satisfação emocional e solidez espiritual. Vamos ver isso de modo mais específico através desses 4 frutos aí. Primeiro fruto: consolo nas tristezas. Pastor Gediael deu um exemplo disso aqui quando ele falou sobre o ano passado. Ele veio aqui com sua esposa e nós ouvimos o belíssimo testemunho dele, falando das lutas terríveis que ele enfrentou há pouco tempo atrás. Falecimento do seu irmão, de uma forma abrupta, perdeu seu irmão. Falecimento do seu pai. Falecimento de uma amiga querida da família. Problemas terríveis. E ele disse aqui diante de todos nós: olha, a minha esposa, eu não sei o que seria de mim sem ela ao meu lado nesse tempo terrível. Não sei o que seria de mim. Irmãos, um dos frutos da intimidade conjugal é esse amparo, é esse apoio, é esse consolo. Vamos olhar o texto bíblico. Tem um texto interessante aqui. Vejam Gênesis 24, 67. Vejam só, nós temos aqui, nesse trecho, um detalhezinho que às vezes passa despercebido. Eu não sei se vocês não sei se vocês às vezes se deparam na Bíblia com alguns detalhes que parece que eles escaparam nas leituras ao longo dos anos, né? A gente lê a Bíblia há tanto tempo, né? E às vezes alguns detalhezinhos escapam da gente. Eu lembro que uma vez estava ouvindo uma palestra de um pastor sobre criacionismo. Não era o Adalto Lourenço não é, mas estava falando uma palestra sobre criacionismo e ele falou assim: olha, há uma coisa na Bíblia que me chama a atenção. É que Deus, depois que ele fala que criou o sol, que criou a lua e fez todo o universo, existe ali em Gênesis um detalhezinho assim, que fala assim: e fez as estrelas, ponto. E fez as estrelas. É como se tivesse se lembrado de um detalhe não muito relevante.
E fez as estrelas. Ponto. Só isso. Se eu tivesse feito as estrelas, eu escreveria uma enciclopédia maior do que aqueles livros que a mulher escreveu de mágoa do marido. Eu teria escrito enciclopédias, tratados imensos sobre a construção de estrelas. Mas o que é interessante é que para Deus, fazer as estrelas é algo tão simples. É algo tão... A quantidade de poder que ele dispensou para fazer as estrelas, para a quantidade de poder que ele tem, é algo tão ínfimo, que é como se o autor bíblico tivesse se lembrado de um detalhezinho não muito relevante. Lembrei de uma coisinha. Ele fez as estrelas, viu? Ponto. Nota de rodapé, né? Nota de rodapé, né? Notinha de rodapé, né? Nota do editor. Fez as estrelas também, só para deixar claro, ninguém esqueceu. O poder de Deus é imenso, fantástico. E ele transmite isso até através dessa simplicidade. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes nos deparamos com coisas assim. E esse texto aqui é um texto que aponta para algo interessante também, que às vezes nos escapa. Veja o que fala aqui o texto em Gênesis 24, 67. O texto fala assim: Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe. Sara, mãe dele. Ele está falando aqui do casamento de Isaque com Rebeca. Ela foi buscada na terra da sua família, em Arã. E ela foi trazida. Isaque, dizem as pessoas, especialmente as pessoas que estudam a personalidade dos personagens bíblicos, dizem que Isaque era muito tímido, quieto, né? Um homem mais melancólico, tanto que o próprio texto fala que ele saiu para o campo para meditar, né? Saiu para o campo para meditar, e ele estava lá no campo, e aí ele viu chegando a caravana, e a caravana trazia sua noiva, né? E vejam como o texto continua. Depois que ele a conhece, o texto fala assim: Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. E vejam, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. O que foi que Deus usou para consolar Isaque em seu luto? O que foi que Deus usou para consolar Isaque na sua tristeza, na sua perda irreparável? Foram seus amigos? Foram os bens que ele tinha? O pai dele era rico? Não. Foi alguma terapia? Alguma terapia, talvez? Não. O que Deus usou para consolar Isaque na sua tristeza foi a sua esposa. O cônjuge temente a Deus produz isso: consolo. Ele supre, ele aquece o coração que se esfriou, que se encolheu por causa da angústia, por causa da tristeza. Muito cuidado, irmãos. Muitas vezes o cônjuge é fonte de mais preocupação e mais tristeza ainda. Quantos casais não olham para o cônjuge e veem no cônjuge, no marido ou na esposa, uma fonte de angústia, uma fonte de preocupação, uma fonte de tristeza? Não é assim que deve ser. A intimidade produzida por Deus, a intimidade produzida através do temor de Deus, não gera isso. Gera a capacidade de consolar. O cônjuge que teme a Deus tem as palavras certas, tem a forma certa de falar, o momento certo de falar, e ele é útil no consolo. Viver esta vida não é fácil muitas vezes. O salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Meus irmãos, muitas vezes temos que andar por esse vale. Não é fácil. Temores, frustrações, tristezas que abrem feridas em nós que parecem que nunca vão parar de sangrar. Deus deu a nós um companheiro, uma companheira. E esse companheiro e essa companheira, Ele deu a nós para nos servir de consolo, para nos ajudar, para nos suportar enquanto caminhamos muitas vezes nesse vale escuro. E é muito triste ver cônjuges que no vale escuro até pioram a situação. Não é assim que deve ser. O casal que teme ao Senhor é um casal que trabalha de tal forma que exista consolo mútuo nas tristezas. Muito bem, vamos ver um segundo fruto: prazer na vida presente. O casal deve desfrutar de muita alegria. O casal tem que ser alegre, tem que curtir a vida. A Bíblia ensina isso. Vamos ver. Veja Provérbios 5. Observe. Provérbios 5, 18 e 19. Provérbios 5. Abra sua Bíblia e acompanhe. Esse texto é muito bonito. Provérbios 5, 18 e 19. Preste atenção. O texto diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Se os irmãos olharem os versículos anteriores, vão ver que existe aqui uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem exortativa em duas direções. Se os irmãos observarem os versículos anteriores, perceberão uma exortação contra o mal e um estímulo para a prática do bem. Observe, por exemplo, 15. Veja o versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O que significa isso? É uma figura de linguagem que se relaciona à vida conjugal. Diz o seguinte: olha, você tem um poço, que é o seu cônjuge. Você tem uma cisterna, que é o seu cônjuge. Você tem um lugar onde você mata a sede, nas várias áreas da vida. Na área sexual, na área emocional. Você tem uma fonte, você tem uma cisterna. E essa cisterna é a sua mulher. Essa cisterna é o seu marido. Você pode olhar para ele e falar: você é o poço da minha vida. Você é a fonte, é a cisterna da minha existência. Às vezes a cisterna é um pouco seca, mas é a que você tem. Não tem jeito. É a sua fonte, é a sua fonte, é a sua cisterna. Não dá para escapar. Agora note bem, observe, porque o texto diz: bebe a água da tua própria cisterna. Não busque outras cisternas. Não olhe para a cisterna, para o poço do vizinho. Ah, mas aquele poço é bom. Não importa. É o seu poço apenas, não o poço do vizinho. Beba a água do seu poço. O poço dele é dele. E veja, 16. Agora olhem o 16. Porque no 16 continua uma figura de linguagem. Mas aqui o foco da figura é um pouquinho diferente. Veja o que diz aqui. 16. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Ele está querendo dizer o que com isso? Olha, você também é uma fonte. E essa fonte que você é, você vai permitir que essa fonte se espalhe? Há comentaristas que dizem o seguinte: aqui o autor bíblico está se referindo inclusive ao resultado
dessa fonte, ao que essa fonte produz, que são os filhos. Há quem diga que o versículo 16, enquanto o versículo 15 se refere à esposa, ou ao marido, enfim, o versículo 16 se refere aos filhos, e diz assim: você acha certo que os seus filhos fiquem espalhados por aí? Que você tenha filhos ali, filhos ali, filhos ali, filhos com diversas pessoas, resultado da sua força, resultado das suas águas? Ele diz: não permita que isso aconteça. Não espalhe as suas águas, não espalhe a sua força, não espalhe as suas fontes, ele diz aqui. E vejam no versículo 17: sejam para ti somente, falando ainda dos filhos, e não para os estranhos contigo. Vocês já perceberam como há pessoas que infelizmente ao longo da vida tiveram filhos espalhados por aí? Esses filhos hoje estão sob os cuidados de pessoas que eles nem conhecem, pessoas estranhas. Esses filhos estão sendo criados por pessoas que eles nunca viram, nem sabem direito quem são. Resultado do quê? De uma vida pregressa de promiscuidade. Claro que Deus tem misericórdia do que aconteceu no passado na nossa vida, mas esses resultados tristes permanecem, perduram. E o autor aqui de Provérbios alerta, ele fala: olha, não faça isso. Permaneça com o seu poço, permaneça com a sua cisterna. Então os seus filhos não ficarão espalhados por aí, sendo cuidados por pessoas que você nem conhece. E veja, e continua, e aí vem a 18: seja bendito teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O texto fala: pare de olhar para os outros poços, não espalhe seus filhos por aí, e concentre a sua vida na sua esposa, e viva alegre e feliz com ela. Promova a alegria de vocês dois, invista nisso, faça a sua inscrição para o ano que vem. A minha também. Pode escrever. Mas promova, alegre-se com ela. Trabalhe de tal forma a fazer com que aqueles momentos, aquelas fases difíceis da vida, aquelas fases das sombras escuras, sejam compensadas por fases alegres e felizes. Faça isso. Eu tenho um membro da minha igreja, uma senhora, ela tem mais de 80 anos. Vida difícil dela. Vida difícil dela. Uma crente firme ali em Deus, já viúva, e que lutou muito na vida. E um dia eu preguei na igreja sobre casamento. Eu falei sobre os diversos aspectos do casamento, enfim, eu me lembro ao certo os detalhes da pregação. E no final do sermão, essa senhora me procurou e disse assim para mim: pastor, olha, pela bondade de Deus, nem foi pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento bíblico, nada, mas pela bondade de Deus, o meu marido e eu vivemos ao longo da vida essa pregação que o Senhor pronunciou hoje. E olha, pastor, eu guardo no coração lembranças tão preciosas, como eu fui feliz com meu marido. Você pode pegar nas mãos da sua esposa no fim da vida e olhar para trás. Pegar nas mãos dela, as mãos já secas, né? Não são mais aquelas mãos macias que foram na primeira vez que você pegou nessa mão. Essas mãos já são secas como as folhas, né? Ela está velhinha. O rosto não é mais aquele rosto lisinho que você viu pela primeira vez. Mas é possível andar nessa jornada
confundindo os inimigos, experimentando alegrias, vencendo os vales escuros, e no final ainda de mãos dadas, olhar para trás e dizer como essa mulher: olha, nós fomos felizes. Ela lutou, ela sofreu, foi difícil a vida, uma senhora sofrida, mas ela podia chegar no finalzinho da jornada, olhar para trás e dizer: fomos felizes. Eu e meu marido desfrutamos de alegrias que eu não posso esquecer. Casal que teme a Deus desfruta de prazeres na vida presente. Veja Eclesiastes. Eu quero continuar a leitura. Observe. Porque a leitura nos remete para a palestra de ontem. Eu sei que a palestra de ontem foi muito interessante para muita gente, né? Muita gente falou assim: agora eu sei que o corpo dele é meu, vou mandar ele lavar a louça. Mas a aplicação não está na Bíblia. Vou mandar. Lembra que o seu também, enfim, né? Mas vejam aqui o versículo 18: seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Veja aqui: corça de amores e gazela graciosa. O texto está começando a falar das alegrias do leito conjugal. Não é só alegria de ir no Hopi Hari, ou ir no Play Center, enfim, sei lá. Se bem que se eu levar minha esposa no Play Center, acaba dela me bater, né? Que é o sofrimento. Mas não são só essas alegrias de desfrutar das coisas do mundo por aí afora, né? Mas vejam: saciem-te os seus seios em todo tempo. Está falando dessa alegria também. E embriaga-te sempre com as suas carícias. Está dizendo para você: seja um alcoólatra, bêbado, viciado, embriagando-se sempre com as carícias da sua esposa. Vocês dois, ou seja, pule no poço. Pule no poço. Embriague-se no seu poço. Lembrou bem? No seu poço, não no poço de outras pessoas. E esse embriagar-se, né? Esse mergulhar no poço sempre e desfrutar de alegrias com ela, especialmente essas alegrias corporais. A Bíblia mostra que isso é correto, isso deve ser buscado, isso deve ser feito, e isso traz prazer na vida presente, e o casal que teme a Deus experimenta essas coisas. Um grande teólogo do passado, que os presbiterianos enaltecem mais do que eu enalteço Agostinho, né? Que não é santo, né? Não foi canonizado, né? Foi João Calvino. Vocês sabiam que João Calvino foi casado? João Calvino foi casado. Ele se casou com uma senhora chamada Idelete de Bure. Ela era viúva de um anabatista. Não escapou, né? Não deu para escapar, né? Mas ela era viúva de um anabatista e se casaram. Eles se casaram quando ele foi exilado em Estrasburgo. Foi um período bem tranquilo da vida dele. Ele morou ali em Estrasburgo durante 2 anos. Conheceu essa senhora na igreja, viúva. Se casou com ela. Ela era bonitinha. Calvino era um capeta do avesso. Não, ele era feio. Não. Ele era, né? Foi agraciado, foi predestinado para ter essa esposa, porque realmente o bicho era feio, era complicado, né? Era magrinho, barbudinho, né? Bem fraquinho, né? Fazia um monstrinho, e tinha ele devia ter umas 17 doenças pelo menos. Que ele contou, né? Se ele contasse que na época não tinha muitos exames, dá para saber tudo, né? Mas que ele sabia, tinha umas 17 pelo menos, né? Bem doente, né? Mas essa Idelete, essa senhora, ela trouxe muitas alegrias para Calvino, porque Calvino ele era muito massacrado
pelas pessoas na cidade onde ele morava. Quando ele voltou para Genebra, depois de viver em Estrasburgo, ele voltou para Genebra, ele era muito perseguido, odiado também. Se alguém não ia na igreja, ele vai aprender. Ia para cadeia. Quem faltou na igreja? Fulano, vai para cadeia. Aí qualquer um ia ter raiva do Calvino, né? Aliás, eu costumo informar, né, os irmãos que os cachorros de Genebra, a maioria chamava Calvino. Dava um nome, ó, o Calvino lá. Passavam na porta da casa dele e atiravam pedras e até com armas de fogo atiravam na porta da casa dele. Então ele dizia o seguinte: olha, Genebra é o lugar onde eu morro 1000 vezes por dia. Genebra é um sofrimento para mim. Eu sou caluniado, sou perseguido, sou maltratado, sou aviltado, enfim, eu sofro muito lá. Mas essa senhora, Idelete, era um doce de pessoa para ele. Ela fazia a vida dele ter o lado gostoso, o lado bom. Ela era uma figura meiga, ela era uma figura amável, dócil, ela o protegia. Calvino recebia na casa dele hóspedes aos montes. Ele tinha um irmão morando com ele, que trouxe mais um monte de filhos para morar junto. Tinha uma outra mulher que morava lá também, uma governanta que tinha filhos também. E ele trabalhava lá, ele escreveu as institutas no meio da criançada. É incrível isso, né? Como Calvino conseguiu escrever tanto com tanta criança correndo em volta, né? Era gente demais na casa dele, né? Então certamente, né, o que nós podemos imaginar que certamente acontecia é que a esposa dele fazia o quê? Protegia, né? Cercava, cuidava. Quando ela morreu, esse homem ficou arrasado. Ele disse o seguinte: olha, eu perdi a mulher que Deus deu, a companheira que Deus teve para mim e que foi a fonte de ajuda, de consolo, de amparo. Eu perdi. É uma perda irreparável. Ela morreu jovem, né? E ele chorou amargamente essa perda. Sabe, alguns criticam dizendo que ele já logo correu para os estudos, mas na realidade o que ele fez foi tentar afogar nos estudos a tristeza da perda da sua esposa, que ele amava profundamente. E ele disse antes de casar, ele disse: olha, eu não sou um homem louco por uma amante ardente, eu não sou um amante apaixonado, eu não tenho isso. Mas a Idelete conquistou o coração dele. Calvino era apaixonado pela esposa, teve prazer na vida, numa fase terrível como reformador, de perseguições até no nível internacional. Ele encontrou docilidade, um lado doce na vida em sua esposa, Idelete de Bure. Esse é um outro fruto. Oi? Desculpe. Eu fico impressionado quando eu falo de Calvino. Quando eu falo sobre Calvino, eu fico emocionado. Alguns me dizem ofensivamente que eu pareço com ele. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro outras comparações. Eclesiastes 9:9. Tudo menos parecer com Calvino, né? Eclesiastes 9:9. Veja aí mais uma vez esse apelo à alegria. É um convite à alegria, né? Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas. Olha aqui que lindo isso. Essa é uma ordem bíblica que é gostoso obedecer, né? Goza a vida com a mulher que amas. Quais dias? Fim de semana. Durante as conferências, é isso? Não. Olha o que o texto fala: todos os dias de tua vida fugaz. A vida vai passar. Aproveite cada dia, casal.
para se alegrar com a sua esposa, para se alegrar com o seu marido, diariamente. Não faça do seu lar um inferno. Porque há lares que são assim. Há maridos que fazem hora extra, não para ganhar dinheiro. Para chegar em casa a mulher está dormindo. Não é verdade? Eu não quero chegar em casa, eu sei que é problema. Há mulheres que ficam desesperadas porque está chegando a hora do marido chegar em casa. Meu Deus, está chegando, e agora? Ó Senhor, arruma mais um emprego para ele trabalhar à noite. Vigia noturno, enfim, qualquer coisa. É porque é horrível esse homem dentro de casa. Quando eu era garoto, escutei a história de um menininho que o guarda viu ele sozinho na rua. Falou: menininho, o que você está fazendo sozinho na rua? Falou assim: eu estou aqui porque eu não quero ficar na minha casa. Eu disse: por que? Onde você mora? Falou: eu moro no inferno. No inferno? Qual é o nome do seu pai? Meu pai é o diabo. Já pensou? O guarda pegou ele e falou assim: não, me leva na sua casa. E foram. Menininho de mãos dadas com o guarda. Quando estava chegando, ele falou: mora ali. O guarda foi chegando perto, ele escutou o homem gritando assim: isso aqui é o inferno. E a mulher gritava assim: e você é o diabo. Esse era o lar deles. Esse era o lar deles. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. Lá em Atibaia, um pastor de uma igreja, um dos bairros de Atibaia, contou a história de duas crianças que estavam brincando na sala. E a mãe escutou uma briga. As crianças brigando: você é isso, você é aquilo, não foi você, não é você. E ela foi lá: por que briga é essa, crianças? As crianças disseram assim: não, nós não estamos brigando, nós estamos brincando de casinha. Estamos brincando de papai e mamãe. Já imaginaram? Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Esse é o prêmio, esse é o presente de Deus. Gozar a vida com a mulher que você ama. Isso vem da intimidade, é o bom fruto da intimidade. Veja aqui o outro fruto. Estão contando? Esse é o terceiro. Resistência às pressões do mundo. Vocês observarem esse texto? É um texto interessante. Eu coloquei resistência às pressões do mundo porque o casal crente, especialmente, ele é muito atacado, não é verdade? As pessoas chegam e falam assim: vocês têm que ser mais modernos. Você tem que parar com esse negócio de ir na igreja. Isso aí não tem nada a ver. Esse negócio de vocês ficar explicando versículo bíblico para os seus filhos, vocês vão criar um bando de bobo. Não é assim que o mundo fala? Vocês têm que ensinar malandragem para essas crianças. Porque essas crianças vão ser um bando de trouxa. Vão zombar deles lá na frente. João 3,16, fica decorando Salmo 23. Acorda para a realidade. Vocês têm que abrir os olhos, porque ir na onda aí do ensino de pastor, ensino da igreja, isso aí, não está com nada não. Aproveitem para fazer outras coisas enquanto vocês são novos. O mundo zomba do estilo de vida das famílias crentes. E diz que esse estilo de vida é um estilo de vida infeliz e bobo e tolo e que deve ser abandonado. É indesejável o estilo de vida de famílias crentes, segundo a visão, a concepção do mundo aí fora. Quando o casal tem intimidade e temor de Deus, os dois juntos resistem às pressões do mundo. O mundo vem sobre eles tentando dissuadi-los a caminhar pelos caminhos de Deus, tentando persuadi-los a abandonar a verdade, mas os dois juntos se mantêm firmes. Nós vamos fazer o que Deus manda, nós vamos criar os nossos filhos como Deus manda, nós vamos determinar a nossa vida e administrar o nosso lar e realizar as nossas coisas conforme Deus manda. A nossa intimidade será orquestrada, será regida pelo temor do Senhor. Veja um exemplo aqui em Lucas 1, de 5 a 13. Lucas 1, de 5 a 13.
uma história interessante essa. Lucas 1, de 5 a 13. Veja o que diz. Eu vou ler aqui, os irmãos observem. Prestem atenção. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aqui é o anúncio do nascimento de João. E o anjo disse: essa criança que vai nascer, você vai dar o nome a ela. Ela vai se chamar João. Veja o versículo 57, o que acontece. 57 até o 63. Vamos ler rapidinho. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. O que acontece aqui? Deus tinha dado uma ordem. Qual era o nome do menino? João. Esse é o nome do menino. O que as pessoas ao redor disseram? João não. Zacarias. É assim que tem que ser o nome dele. Começaram as pressões. Negativo. Que João? Esse nome não tem nada a ver com vocês. Esse nome não tem relação nenhuma com a família. Isso não tem sentido. Vocês não podem colocar esse nome João nele. O nome ideal para ele é Zacarias. Perguntaram para a mãe. O que a mãe disse? O nome dele vai ser João. Correram para o pai. Eles não devem estar em acordo quanto a isso. Não é possível. Se aproximaram do pai. O pai estava mudo. Deram uma tabuinha para ele escrever. Ele escreveu: o nome dele vai ser João. Nós, eu, Zacarias e Isabel, nós conhecemos a vontade de Deus. O que vocês dizem para nós é lindo, pode parecer correto, nós sabemos do interesse que vocês têm na nossa vida, mas é secundário para nós o que vocês pensam. O que vocês pensam para nós ocupa o segundo plano. Em primeiro lugar, para nós, está o que Deus pensa. E nós vamos agir não com base no que vocês acham, ainda que vocês sejam bem intencionados. Nós vamos agir com base no que Deus disse. Os dois juntos, nesse propósito. Vocês que são casais crentes, já sofreram críticas de seus parentes incrédulos? Claro que já. Criticando o seu estilo de vida, acreditando até que vocês estão se prejudicando, querendo talvez até ajudá-los, como os parentes de Zacarias e de Isabel. Mas a resposta do casal que teme a Deus é essa: o que vocês pensam é secundário. O que vocês pensam pode ser até sincero e bonito, mas nós vamos ficar com a palavra de Deus em primeiro lugar. Está fazendo um eco aqui. É assim mesmo? Ou é o poder? Esse é o poder. Ok.
ecoando pelas montanhas. Né? E por último, o casal ainda está. Tem como tirar isso? Tem como tirar esse eco? Não? Está sem eco? O problema é o meu ouvido. Hã? O ar-condicionado desligou, aí tinha eco, mas... estava disfarçando. Ok. Então, é que é ruim ouvir eu. Não gosto muito de ouvir assim, esse ecoar, esse ribombar pelo salão. Muito bem. Companheirismo no serviço do reino. O casal que teme a Deus e desfruta da intimidade regida por esse temor é muito interessante, irmão. Você pode encontrá-los nas igrejas. São casais unidos no trabalho. Não é o casal em que o marido trabalha, a mulher até atrapalha. Não é o casal em que a mulher trabalha e o marido só serve de motorista, né? Vamos lá, tem que levar. Não é assim. Você percebe que os dois que temem a Deus e desfrutam dessa intimidade santa, resultado desse temor, esse casal juntos, eles trabalham para o reino, eles são companheiros do serviço. Nós encontramos tantos casais assim aqui, e nós encontramos tantos casais assim nas igrejas. É o homem e a mulher ali com o coração unido no serviço, na causa do reino. Nós encontramos um exemplo disso, o exemplo máximo disso na Bíblia que eu consegui encontrar e lembrar foi o exemplo de Priscila e Áquila. Observem esses versículos que estão aqui. Vamos olhar. Atos capítulo 18. Atos 18. Veja como esse casal é cúmplice no trabalho. Veja como eles são companheiros no serviço. Atos 18, 18 e 19. Diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Priscila e Áquila foram morar em Éfeso, junto com o apóstolo Paulo durante algum tempo. Vejam o que eles fazem no versículo 24, vejam. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram a palavra de Deus. O que eles fizeram, esse casal? Eles se aproximaram daquele pregador, perceberam que ele tinha uma pequena deficiência na sua teologia, não tinham conhecimento completo do que havia sido revelado aos apóstolos de forma plena, e sentaram então com ele os dois, Priscila e Áquila, e juntos instruíram aquele homem, trabalhando juntos, os dois ali, servindo ao Senhor ali. Veja o que acontece em 1 Coríntios 16, 19. Ontem eu deixei escapar que 1 Coríntios foi escrito em Roma. Não foi. Romanos foi escrito em Corinto. Eu inverti. Romanos foi escrito em Corinto. 1 Coríntios foi escrito em Éfeso. Quem morava em Éfeso? Priscila e Áquila. 1 Coríntios foi escrito nessa cidade. Veja 1 Coríntios 16, 19. Veja o que acontece aí. Aquele casal instruiu Apolo. E veja o que diz aqui, 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila. Estavam lá em Éfeso quando Paulo escreveu.
E bem assim a igreja que está na casa deles. O que funcionava na casa deles? Uma igreja. Não tinha salãozinho para alugar, para a congregação que estava surgindo. Não. Eles então abriram sua casa e a igreja se reunia na casa deles, ali em Éfeso. O casal que teme ao Senhor, como fruto da sua intimidade, produz isso: companheirismo no serviço do reino. Vocês sabiam que Martinho Lutero era casado também? Sabiam? Casado com uma alemã, meio gorduchinha. Como ela se chamava? Catarina von Bora. Os grandes historiadores dizem que ele disse para ela isso, né? Catarina, vamos embora. E ela foi. E ficaram casados. Eles moravam numa casa. É uma casa praticamente subterrânea, uma caverna, quase. No mosteiro de Wittenberg havia uma casa contígua ali, próximo ali, na propriedade do mosteiro mesmo. Da mosteiro era relativamente grande, e havia ali no lado uma casa muito pobre, muito simples, né? Eles moravam ali. E Catarina von Bora tinha sido uma freira, e Martinho Lutero tinha sido um monge. Imaginem as críticas que eles receberam quando se uniram em matrimônio. Os dois tinham feito voto de celibato. Ele rompeu esses votos, ela rompeu esses votos. Os dois se casaram e trabalharam juntos pela reforma. Martinho Lutero tinha costume de se reunir com seus amigos no refeitório do mosteiro de Wittenberg para discutir teologia. E Catarina von Bora estava sempre ali, ao lado, dando apoio e viabilizando esses encontros que produziam teologia de nível elevado e sacudiam o mundo todo. Catarina von Bora foi um braço direito para Martinho Lutero. Companheiros no serviço do reino. Muito bem. Para refletir, quais dos 4 frutos não amadureceram ainda em seu casamento? Veja: companheirismo no serviço, resistência às pressões do mundo, prazer na vida presente, consolo nas tristezas. Quais dos 4 frutos você precisa desenvolver no seu casamento? Segundo, quais são as causas da ausência desses frutos em seu casamento? Será que é intimidade sem o temor do Senhor? Está faltando isso? Temer a Deus. O casal temer a Deus, é isso que está faltando. Quais desses frutos existem, mas precisam crescer mais? Como o temor do Senhor poderá ajudar no crescimento deles? São perguntas de avaliação. Temos intimidade na vida conjugal? Isso tem produzido esses frutos ou não? Irmãos, eu sei que esses desafios todos que eu trouxe aqui nessas 4 palestras são desafios difíceis em alguns aspectos, e nós dependemos da misericórdia de Deus para viver essas coisas. Não há outro meio. Sem a capacitação do Espírito, como falamos no começo, é impossível viver a vida cristã, inclusive na esfera matrimonial. Muitas dessas coisas que eu disse é um desafio para mim, são desafios para mim e para minha esposa. Muitas pessoas pensam que os pastores dormem de terno, acordam com o cabelo penteado, né? E chegam e sentam na mesa, olham para a esposa e falam: amada irmã, é uma grande bênção estar com você nesta mesa. Muitos pensam que é assim, né? E não é. Nós, pastores, as nossas esposas conhecem muito bem e sabem que nós somos de carne e osso
E temos falhas, assim como elas também sabem que elas têm falhas. E esses desafios são difíceis para todos nós. Precisamos do poder de Deus a nos capacitar, porque não há nada em nós mesmos que nos capacite a viver a vida magistral que a Sagrada Escritura desenha nas suas páginas. Mas, hoje, o pastor Elimar, durante a oração, ele orou dizendo assim: Senhor, hoje é domingo e hoje nós celebramos a ressurreição. É por isso que os crentes se reúnem domingo, porque eles resolveram celebrar a ressurreição. O pastor Elimar lembrou isso na oração. Hoje é domingo, é o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou num domingo. E a Bíblia mostra que existe uma dimensão vivencial da ressurreição. Vivam vocês também agora, diz o apóstolo Paulo em Romanos, como ressurretos dentre os mortos. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, morram também para o pecado e ressuscitem para uma vida nova. Essa é a ordem de Paulo. Paulo ensina que nós devemos viver como se já tivéssemos ressuscitado dentre os mortos. É a ressurreição vivencial. É a ressurreição experimentada agora. Paulo diz: não espere o dia da volta do Senhor, quando você estiver morto, para você ressuscitar dentre os mortos e andar numa vida nova. Não. Você pode andar em novidade de vida agora. Como Cristo morreu e ressuscitou, você pode andar em novidade de vida. Hoje é domingo. É o dia da ressurreição. Vamos aplicar a ressurreição ao nosso casamento. Vamos ressuscitar hoje o nosso casamento. Vamos ressuscitar hoje o nosso matrimônio. E talvez você diga o seguinte: pastor, eu não sei o que fazer. Eu acho que ele morreu definitivamente. Eu não sei. Eu acho que ele morreu. Cristo ressuscitou. E ele pode dar vida a você e ao seu lar. E nós vamos orar por você agora. Eu vou dar oportunidade para você. Eu não costumo fazer isso, meu pastor. Mas os casais que quiserem, pastores, orem para que Deus encha o meu casamento de vida. Meu casamento precisa de vida. Hoje é domingo. Eu quero que seja o domingo da ressurreição do meu casamento. Como Cristo ressuscitou e dá vida, eu quero que Ele dê vida ao meu lar.